Oi, Capricórnio, bem-vindo a julho. E aí, como passamos junho? E aí, graças a Deus a vida começou a ir pra frente? Espero que sim. E aí, como andamos? Como foi o mês? Deixamos algumas paisagens para trás no sentido de alguns sonhos que a gente ficou pensando, a gente ficou meio nostálgico mês passado, né? Ainda olhando um pouco para trás, para tudo aquilo que aconteceu, mas com carinho, né? E aí, esse mês a gente veio o quê? Esse mês a gente tá devagar nas coisas, né? Esse mês aí a gente resolveu deixar, às vezes, o lado carinhosinho de lado para se tornar donos de si, de novo. Tá difícil? Eu sei que tá difícil. Vocês ainda estão sendo gentis na maneira que vocês lideram e que vocês estão andando com as coisas. É meio que, para quem é super autoritário, aí de repente a gente deu uma acalmada no nosso autoritarismo. Demos uma acalmada do nosso autoritarismo porque de repente ficamos super sentimentais. Andam sentimentais e aí começaram a ser até um pouco mais generosos. É meio que assim, a nostalgia, ela veio lembrar de coisas boas que a gente já viveu, né? E por mais que a gente esteja se sentindo mal, dessa vez a gente começou a controlar melhor os sentimentos que a gente tem por essas coisas e começa a poder ofertar tudo. Começa a ofertar esse sentimento que ficou guardado durante tanto tempo dentro de vocês. Que delícia saber isso. Que delícia. É, aquele negócio. Eu já vou mostrar as cartas. Saímos aqui como a rainha de ouros. Tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Bom, vamos dar uma olhada melhor. Eu já mostro as cartas pra vocês, tá bom? Falta só... que ótimo! Eu adoro esta carta. Eu adoro. Adoro. Amo essa carta. Carta de, satisfação emocional plena. Estamos de acordo com aquilo que a gente sente, mas não por isso, né? Não por isso menos agitados, digamos. Tá bom. Só preciso de um guia. Sobre o que falaremos esse mês, cartas? Nosso guia, o rei de espadas. Ou seja, vocês estão se forçando a ser uma pessoa mais animada. Tá difícil pôr pra fora aquilo que a gente sente, mas a gente tá tentando colocar pra fora aquilo que a gente sente, né? Tá bom. Algumas emoções aí andam perturbando vocês e realmente a gente vai destruir tudo que não é sólido na nossa vida. A gente vai fazer um processo meio escorpiano aqui, vamos derrubar alguns castelos. A gente vai ver aqui esse mês com o que a gente pode contar. Afinal de contas, eu tô fazendo um puto esforço pra conseguir me libertar emocionalmente. Bom, é o mínimo que pode acontecer é que algumas coisas realmente vão embora. Espero que a rigidez de vocês tenha dado uma aliviadinha aí, né? As cartas. O 6 de copas reverso. Cavaleiro de ouros. O imperador. Rei de copas reverso. 6 de ouros. 8 de copas. O enforcado reverso. O 2 de paus reverso. A rainha de ouros. O 10 de copas. Como eu mostrei, o rei de espadas reverso. E a torre reversa. Então vamos lá. Bom, realmente desistimos de algumas coisas do passado. É assim, a gente tinha que desistir. Eu não via mais futuro e aquele negócio, na verdade, só estava travancando o meu caminho. Ficar olhando com melancolia e com nostalgia para tudo aquilo que eu já vivi e que eu já senti e que eu já tudo,
atravancou o nosso caminho, fez com que as coisas, até o nosso processo de reconstrução nosso, né, de começar as coisas de uma maneira mais leve, começou a ficar difícil e ficou até um pouco chato, né? Tipo, tava enchendo o saco não ter a certeza de assim, sabe quando a gente deixa algumas coisas pra trás, mas ainda fica naquele, putz, será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? Fiz, mas eu desisti. Então tá na hora de eu olhar pra frente. Entendeu? O que eu criei, o que eu plantei, tudo ali tá intacto. O que era pra estar ali, a sementinha que eu deixei naquele passado, permanece. Sempre permanecerá, mas tá na hora de ir adiante. Gosto disso. Então, pra quem estava nostálgico, obrigada, Vênus em Gêmeos. Obrigada, porque agora cansei dessa nostalgia. A verdade é essa. Eu cansei da nostalgia e eu sei que as coisas começam a caminhar de uma maneira devagar. O que eu quero ainda este mês, o que acontece quando a gente desiste, né, de algumas coisas e deixa pra trás algumas coisas, e desculpa esse barulho incessante que faz aqui. Tá passando, não sei o que é isso, tá passando na rua, enfim. Quando a gente deixa algumas coisas para trás, a gente tem a tendência de ficar um pouco mais até exigente sobre aquilo que agora vem pela frente, né? O que acontece, e quando vocês exigem algumas coisas, é um processo que até Leão está vivendo também, Áries também, Áries não, mas Leão está vivendo. Assim, a gente começou assim, as nossas exigências, as nossas vontades, as nossas coisas, elas ainda não estão de acordo com o que o mundo tem para oferecer pra gente, né? E é por isso que eu ando preferindo ficar só, porque eu tô aqui ainda pensando, eu tô sendo dono de mim e dono de tudo, mas eu tô com aquele meu poder de comandar a minha vida, eu tô com o poder de tudo isso, mas o que eu vejo lá fora não é bem aquilo que eu espero ver lá fora. Então eu fico ainda, por mais que eu queria ter saído mês passado, né, coisas boas aconteceram ou eram para acontecer, eu acho que eu tava ainda meio travadão ali no meu, né, tipo, não sabendo se aquilo era verdade ou não. Natural porque, assim, Capricórnio, por mais que as pessoas falam que vocês são frios, na verdade é o que eu digo. Quando as pessoas são muito duras por fora, é que elas são muito frágeis por dentro, né? Então, o que acontece quando a gente é muito frágil por dentro? E eu vejo que vocês andam sendo frágeis aí por dentro. A seletividade toma conta da gente, não adianta. Capricórnio agora está usando muito da seletividade para onde eu entrego meu amor, aonde eu entrego meu coração, para quem eu dou tudo isso, quais são as pessoas que merecem tudo isso, quais as pessoas que eu quero entregar. Eu não sou um cara de ofertar, eu não sou um cara que busca o que ofertam, eu oferto se eu gosto, é aquela coisa. Não adianta a vendedora vir com a melhor camisa para mim, a melhor vestido para mim. Eu só vou comprar se eu gosto do vestido. Eu só vou comprar se eu quero. Eu não vou comprar porque ele é o melhor. Eu vou comprar porque eu quero. E Capricórnio tem a tendência ao quê? Literalmente a comprar o melhor vestido. Geralmente é o que ele quer, né? Tudo bem. Vamos colocar assim, para quem estava lidando com algum outro signo de terra que não vocês, tá? Quem estava lidando com o signo de terra, a relação caiu no marasmo. Pode ser por isso que vocês tenham desistido de outra pessoa, ou pode ser que vocês ficaram querendo reviver aquilo porque uma outra pessoa de terra dá uma estabilidade, mas é uma estabilidade meio morta, né? É o que eu falo, a vida ela é feita, eu falo não, Keith Richards do Rolling Stones, ele fala, a vida é feita de altos e baixos, você precisa viver eles, porque quando você vive você tem que olhar a vida como se ela fosse um batimento cardíaco. Na hora que a linha tá reta, é porque você tá morto, baby. É isso que ele fala. Eu adoro isso, porque é uma verdade. Mesmo que vocês não gostem muito disso, acho que tá na hora de vocês
Vocês começaram a ver que realmente, às vezes, só a estabilidade também dá uma cansada. Ela é boa, mas a gente precisa de picos de intensidade emocional. Eu falo de picos de intensidade emocional porque essa carta eu posso atribuir a Áries, e Áries ele não é monótono, jamais será, né? Inclusive, se vocês estão lidando com alguém de Áries, esse alguém de Áries aí, assim, ele tem o que oferecer para vocês, eu sei que ele realmente tem o que oferecer, mas vocês ainda estão oferecendo um vestido que eu não gosto. Não é esse tipo de vestido que eu gosto. Não é que eu não quero o vestido que você oferece. É só porque não faz muito o meu feitio. As pessoas com o signo de água, né? Pessoas de signo de água. Câncer, escorpião e peixes. Andam oferecendo muita emoção para vocês. Elas andam derramando muitos sentimentos. Ou seja, elas andam muito queridas e também elas andam ofertando um amor muito daquele que é conjunto ao de vocês, só que talvez seja amor, gostos em excesso, é assim, alguém começou a se declarar muito para vocês e vocês estão... Tô preparado? Não tô preparado? É o que eu gosto? É o que eu não gosto? Eu vejo que vocês estão exigentes, entende? Eu vejo que vocês estão tentando comunicar. Vocês, não é que vocês andam tentando se comunicar, não é essa a questão. Eu vejo que vocês andam falando de uma maneira... Sabe quando alguém fala assim, aquelas coisas de Capricórnio? Alguém fala assim, eu te amo, eu te adoro. Aí capricornianos falam, ok, tá bom. Acho que esse mês vocês estão para isso, sabe? Esse mês tá meio assim, mas essa pessoa de água, ela tem a paciência de entender que esse talvez seja o modo de vocês ainda não estarem prontos. E vocês sabem que quando vocês elegem o melhor, eu sou a pessoa mais parceira desse planeta. As pessoas precisam entender que Capricórnio oferta tudo o que elas querem, mas não da maneira talvez que elas esperam e não porque elas fazem alguma coisa para vocês se sentirem, para elas serem eleitas, sabe? Assim, é você que escolhe, não é o que eles ofertam, né? Eu vejo o que mais. Vamos só tirar mais uma carta, ainda dá tempo, porque assim... Poxa, vocês estão bem agora, começaram a ficar bem. A Vênus está em Gêmeos, atingindo a 6ª casa de vocês, logo a casa da cura, a casa de tudo, né? Pode ser que também o trabalho de vocês esteja um pouco ou chato ou muito sobrecarregado, né? Porém, para quem aí tá querendo ganhar um pouquinho mais de dinheiro, o mês está propício para vocês se arriscarem naquilo que vocês gostam, né? Ok. Ok, algumas coisas que a gente gosta, que a gente... Sabe quando a gente fica muito seletivo e aí a gente gostava, sei lá, por exemplo, de sair para um bar. Aí a gente passa por um período de nostalgia, de reclusão, de avaliação da vida, né? E a gente deixa para trás as coisas que a gente gosta de fazer. Vamos voltar a fazer elas, né? Essa carta também fala muito sobre trabalho. Mas assim, eu não quero me basear tanto no trabalho aqui. O trabalho, neste momento, não é ainda a prioridade de vocês. Sempre será a prioridade, claro, mas assim, eu tô vendo que vocês deixaram algumas coisas que vocês gostam de fazer no passado e que agora seria muito bom retomar. Seria produtivo retomar, porque isso ajudaria, inclusive, vocês a serem mais produtivos no trabalho, a conquistarem mais aquilo que vocês querem. Que bom. Que bom. Vocês ainda estão num processo muito de avaliação. Estão mais estáveis do que vocês estavam há uns meses atrás. Eu gosto disso. Ok. Né? Ok. Além do que, me saiu o Pajem de Espadas. Ou seja, liberta aquele espírito brincalhão que vocês têm dentro de vocês. Liberta. A gente tá para isso. Esse mês, vocês estão podendo selecionar, primeiro, selecione o que vocês gostam de fazer e façam isso com afinco. É mais fácil a gente encontrar pessoas que estejam nesse mesmo padrão de coisas que a gente se diverte. É muito mais fácil quando a gente faz algo que a gente gosta, encontrar pessoas que sejam tão interessantes e que estejam no nível que a gente gosta de viver. Enfim.
Uma boa escolha. Muitas ofertas de amor. Gosto. Vocês estão sabendo escolher.